Fala traders! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Diogo.invest. E antes de começar esse conteúdo, mais esse vídeo aqui para você, eu queria te pedir, não se esquece de se inscrever no canal, deixa aí o seu like, isso aí vai ajudar muito no canal. Comenta aqui embaixo o que você está achando dos conteúdos aqui do canal, ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo novo aqui do canal. Puxa a vinheta, vamos pro vídeo. Vamos então lá, traders, para mais uma análise aqui pré-mercado. O mercado hoje não desenvolveu nada assim que eu considerasse, né, assim, para uma operação. A gente tem aqui esse nível, né, que o mercado deixou, essa liquidez, né, que é uma liquidez até muito boa, que é quando o mercado ele faz aqui essa captura, muito sutil, ele reage muito forte para baixo, né, então aqui a gente já entende que tem uma força de oferta, interesse da oferta muito grande. Quando ele deixa o primeiro topo de liquidez, primeiro BSL, ele volta aqui e já demonstra a reação muito forte da oferta. Ao reagir dessa forma, isso aqui se torna uma resistência, né? Uma resistência. Muita gente acredita que toda vez que o preço chega ali, ele vai cair. E aí, o preço ele vem hoje e meio que captura, ou começa a capturar de forma bem sutil, tá? Bem sutil. Por que sutil? Olha a forma, olha a força dessa liquidez, né? Olha o tamanho dessa liquidez. O mercado cai, vem, cai muito forte, volta lá perto, começa a cair, começa a formar aqui uma estrutura. Simplesmente para chegar aqui e cair, pode acontecer, né? O mercado não tem como você falar que vai ou que não vai acontecer alguma coisa. Mas pelo tamanho dessa oferta, desse tamanho de oferta, e pelo tamanho que está, o mercado vem voltando, né, tentando buscar aquela liquidez, simplesmente chegar na região e cair, é uma coisa até que eu comentei que seria ideal. Mas para a gente operar, ele tinha que estar um pouquinho melhor essa captura aqui em cima. Então o que o mercado começa a fazer? Como é que eu olho para o mercado nesse momento aqui? Eu vejo aqui o mercado criando uma estrutura de liquidez. E o mercado ele começa a mostrar nessa estrutura de liquidez um preço justo, né? Isso que é a estrutura de liquidez, é quando os players encontram um preço ali e começam a trabalhar naquela região. Quando a gente puxa um volume profile só da estrutura, a gente vê dois pontos interessantes. Veja que está nesse formato aqui o volume profile. Ou seja, aqui a gente tem uma região interessante e aqui a gente tem uma região também interessante. O preço trabalhou mais na parte de baixo da estrutura do que na parte de cima da estrutura, demonstrando uma força na parte de cima da estrutura, ou seja, uma força de oferta, né? Uma força de topo. Repara aqui, eu vou descer um pouquinho o time, tá? Para os 5 minutos. E aqui nos 5 minutos a gente começa a reparar o quê? O preço de forma muito sutil, ele vem com intencionalidade, começa a subir com relutância aqui nessa região. Depois, olha a quantidade de absorções no topo. Veja como que o preço subiu aqui, como ele cai aqui. Repara como que o preço sobe aqui, cheio de pavio na parte superior, nas máximas, e como ele cai fácil. Veja como ele sobe com relutância, cheio de pavio na parte dos topos, e cai mais fácil. Olha como que ele subiu relutante aqui. Então, tem mostrado, até então, uma força maior da oferta. Outra coisa que mostra uma força maior da oferta. Esse micro SOW, SOW aqui, ele demonstra que a oferta está com tanta força que joga o mercado que ele tem mais dificuldade de segurar aqui a demanda. Então,
qualquer cliquezinho que a oferta vai dando aqui é muito forte e a oferta tem dificuldade de segurar aqui. Então, a gente já está com uma captura, está em captura de liquidez ainda. Olha aqui a liquidez aqui, vindo lá de trás aqui, ó, praticamente nos 50% dessa estrutura. Então, o preço, o único risco que eu vejo aqui ainda é o gap. Mas já está criando um contexto interessante aqui, né? O preço está criando um contexto interessante. Repara que nós temos aqui, desse topo, nós temos uma queda na renovação do índice de força relativa, no RSI, e aqui a gente está tendo que a renovação de máximas, mostrando que é uma fraqueza já de demanda, que não consegue no índice de força renovar, porém o preço está na manipulação, tá renovando lá em cima. Então, o ideal, por a gente operar um ativo de pregão, né, que fecha e volta no outro dia muita coisa pode acontecer, e aí mudar totalmente o cenário. Então, o que é o ideal nesse caso aqui? O mercado nivelar mais uma vez, no mínimo, aqui, ou o ideal até duas, confirmando, né, esse nivelamento de topos, e aí vindo aqui em cima, fazendo um bom choque. A gente tem aqui, sim, uma possibilidade de venda nessa região aqui do preço. Como eu falei, o problema é o gap, né? Então, se o preço subir muito, chegar lá perto do gap e já fazer um choque, tem que ter um alerta vermelho aí, né? Ele pode simplesmente fazer isso aqui, ó, caiu no infinito. Mas existe uma grande probabilidade do preço fazer isso aqui, ó, entrar uma demanda. Depois ele vem mais acima, fecha o gap e aí você tem uma venda mais alinhada, tá? Então, assim, o ideal para vender muito próximo aqui do gap é o fechamento dele, pelo menos, tá? Pode chegar a tocar no gap, chegar pertinho, cair? Pode. Vai depender muito do quê? Da sua gestão de risco. Vai depender de como a oferta vai entrar, se realmente vai entrar uma intenção muito grande. Enfim, entra outros contextos, né? Mas, questão de região, o preço dando mais uma nivelada aqui, fica melhor ainda, tá? Aí faz um choque e você tem aqui uma possibilidade de venda. Se só for ali e fizer um choque, é uma possibilidade? É. Um pouco mais arriscada. Ele está criando a microestrutura, o ideal seria ele confirmar essa microestrutura mais um pouco e desenvolver, tá? Esse seria o ideal. Eu tenho esse bloquinho aqui marcado e tem essa POC logo abaixo dele. Se o mercado ele vem aqui, no caso assim, ele tem que vir, nivelar pelo menos mais um pouquinho aqui, tocar no bloco, fazer um choque, para você seguir comprado até a captura de liquidez, até essa região, né, ou até o gap aqui, é uma possibilidade também, bem mais arriscada. Por quê? Porque o mercado está bem esticado já, ó, só subindo, 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 subindo. E aí, por exemplo, se você traça aqui uma Fibonacci da mínima até a máxima, dessa subida toda, o mercado precisaria corrigir pelo menos aqui, ó, vamos colocar aí uma correçãozinha aí de pelo menos aí 4.000 pontos, 4.300 pontos, para chegar nos 50%, ganhar um fôlego e voltar a subir, fazendo qual movimento? Fazendo exatamente esse tipo de movimento aqui, ó. Você está entendendo? Então, uma venda nessa região se torna interessante por causa disso. Aí a gente está falando de uma quedinha de 4.000 pontos, é muita coisa que você pode aí surfar esse movimento aqui dessa correção, tá? Então você só comprar se torna arriscado por causa disso, mas o mercado ele pode sim fazer uma micro correçãozinha e subir mais 10.000 pontos. Né? Quem sou eu para falar que o mercado não pode fazer isso? Então é uma possibilidade. Aqui embaixo, mais arriscado. Saiba que o risco é bem grande, a demanda tem que estar bem legal. Tá? Se ele vem caindo aqui, ele não nivela mais, ele só vem caindo forte, chega nessa região de POC, faz um bom choque, é uma possibilidade? Muito arriscada, muito arriscada. O ideal seria o quê? Cair, vir voltando aqui, nivelar topos, para você, na verdade, entrar aqui até numa venda, né? Uma possibilidade de venda. Ou, no caso aqui,
o mercado vir, cria a microestrutura, captura no fundo, faz um bom choque para você seguir, mas aí com topos muito bem nivelados, bem nítido, né? Aí fica uma possibilidade, sim, com certeza é uma possibilidade, tá? Mais aqui embaixo, mas já está bem longe, nós estamos falando de mais de 2.000 pontos, né? Lá embaixo tem aquela POC, né, que eu já até tinha falado dela, é uma possibilidade, mas até o preço chegar lá, muita água vai rolar. Então, se o preço ele vem, chega nessa região, volta, nessa região de estrutura aqui, começa a lateralizar aqui, é uma possibilidade, tá? De um choque aqui para você vender. E seguir um flow de queda, né? Não sei como é, às vezes o mercado abre até aqui embaixo. Aí ele vem voltando aqui na região e cria aqui um nivelamento, vou fazer mais bonitinho, nivelamento de topos. Aí é uma possibilidade. No teste você tem ali uma possibilidade de venda. Se o mercado ele abre, sobe forte, fica bem fraco, volta nessa região de estrutura, você tem também uma possibilidade de venda fazendo o choque ali para você seguir o flow comprado. Mas bem arriscado, divergência na RSI, mercado esticado, enfim, tá bem complicado comprar. Compras é bem complicado na região. Vendas é o ideal, né? Então, mas depende do mercado. Então, assim, a gente não descarta, né, nenhum tipo de possibilidade, mas é mais arriscado, tá? Esse bloco aqui está criando uma liquidez abaixo dele, então eu marquei, é um bloco institucional. Repara que o preço sai da região com muita intencionalidade, quebra o topinho, então cria uma liquidez, né? Uma puta de uma liquidez logo acima desse bloco. Então, assim, se o mercado ele nivela mais um pouco aqui, é sim uma possibilidade, tá? Eu não descarto, mas sabendo do risco. Para seguir lá na captura de liquidez mais acima, ou fechar o gap, né? O gap, nesse caso, ajudaria a gente a seguir esse flow. Basicamente é isso, né? Depende muito da situação. O mercado vem subindo forte, já falei, lateraliza. Se ele confirma aqui, faz um choque mais em cima, esse aqui é o ideal, tá? Ele confirmar para a gente essa microestrutura aqui em cima, já está demonstrando força de topo, então seria bem interessante. Pelo menos ele abrir aqui e respeitar, dar mais uma respeitada aqui, e aí sim ele vai e faz o choque, é uma possibilidade também para você seguir numa venda, tá? Basicamente é isso, não tem muito mais que fazer aqui. Eu enxerguei o mercado dessa forma, como eu falei, né? A captura aqui muito sutil, né? O tamanho da liquidez, ela ficou muito sutil, mas eu enxergo que o mercado está bem lateral aqui nessa região. Sempre lembra de deixar o gráfico dessa forma, mais distante, tá? Deixa eu já sei que está em captura de liquidez, deixa eu reduzir aqui. Então, sim, sempre deixo o gráfico um time maior, um gráfico aí de pelo menos 5 minutos, eu costumo deixar mais nos 5 minutos mesmo. Deixa dessa forma aqui, ó. Tem os alarmes aqui, tá vendo? Se capturar em cima, dispara um alarme. Se capturar embaixo, dispara um alarme. Se tocar no bloco, dispara um alarme. Chegou em algumas regiões, né? Ele vai disparando alarme e vai mostrando pra gente as possibilidades que o mercado ele vai deixando pra gente, tá? Porque se você ficar vendo o gráfico muito assim, ó, você não vê nada, você não sabe o que está acontecendo. Você é induzido facilmente ao erro. Então, gráfico a gente analisa assim, ó. Quando você vê que o preço está subindo aqui, aí você, vem para 1 minuto, aí você vê tudo desenvolvendo. Fora isso, você mantém o gráfico dessa forma, que vai ser muito mais saudável no seu dia a dia operacional, tá ok? Fica com Deus, um abraço e até a próxima análise.